Bom dia, queridos. Paz seja com você. Amém? Amém. Quantos estão mais que acordados aí? O Senhor tem algo especial para nós nessa manhã. Meu coração se enche de alegria por estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado nesses últimos 3 domingos. Nós começamos a série de mensagens As Grandes Conquistas pela Fé. Quantos têm sido abençoados aqui? E eu incentivo você a não perder nenhuma delas, porque cada personagem que aqui é falado, o Senhor tem algo extraordinário e sobrenatural através deles. E nós podemos viver tudo que eles viveram hoje. Quantos creem nisso? Nós podemos conquistar tudo que eles conquistaram hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Ele não mudou. Amém? Tem aquele... Ô irmãos, traz umas 10 garrafinhas de água aqui, porque esse negócio é mágico, gente. Alguém já secou a boca? É só pegar esse aqui. Aí seca. Obrigada. Mas enquanto eu tomo um golinho de água, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 37. Glória a Deus. Foi falado semana passada a respeito de Jacó. E hoje nós vamos falar do filho de Jacó, José. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar da história de José. E pode ser que você está cansado de ouvir a história de José. Mas todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, ela se renova. Ela é mais fresca que o jornal que vai sair amanhã. Então ela tem algo especial para nós nessa manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença nessa manhã tão especial. E eu te peço que o Teu Espírito fale através de mim, porque eu não sou nada sem Ti, eu não sou ninguém sem a Tua presença na minha vida. Que o Teu Espírito nos revele a palavra, que o Teu Espírito abra a nossa mente, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir o que o Espírito diz a nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Você que está acompanhando online, seja bem-vindo também. Você pode junto com a gente cultuar o Senhor e abrir aí na sua casa, em Gênesis 37, nós vamos ler. Antes eu vou dar um contexto rapidinho para vocês sobre quem era José. Como eu disse, você pode estar cansado de ouvir sobre José, mas o Senhor tem algo especial para entregar para você, assim como Ele entregou para mim primeiro, através da história de José. Eu coloquei, o tema da mensagem era José conquista pela excelência, mas eu fiz uma adaptação e coloquei José, a história de José é uma conquista pela superação e pela excelência. José, como eu disse, era filho de Jacó. E na Bíblia diz que José era filho preferido de Jacó. Por que José era o filho preferido de Jacó? Jacó já tinha 10 filhos com as suas concubinas, com Lia, que era sua outra esposa, mas ele também era casado com Raquel. E Raquel não podia dar filhos a Jacó. Então o Senhor abençoa Jacó e Raquel e lhe concede José. José significa aquele que acrescenta. O Senhor acrescentou algo mais na vida de Jacó e Raquel. Então, esse é o motivo principal de que José era o filho preferido de Jacó. Eu acho que foi a Dani, ou o pastor Gelson, que disse, domingo à noite, né, Dani? Que os pais, é um erro muito grande dos pais ter um filho preferido. Né? Não foi isso? Eu sei que tem um filho que é mais difícil e o outro é mais certinho. Mas ambos são seus filhos e ambos precisam do mesmo amor, da mesma compreensão, do mesmo carinho. Mas Jacó era um homem falho, ele era ser humano. E ele tinha como José o seu filho preferido. Porque ele queria muito ter filhos com Raquel. E finalmente Raquel, o Senhor abençoa e concede Jacó. Porém isso, queridos, enfurecia os seus irmãos.
Porque automaticamente os seus irmãos tinham o que de José? Inveja, ciúmes. Isso despertou nos irmãos de José a ira contra José. Eu sei que José não tinha nada a ver com isso, né? Você olha para a história de José e José, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu nasci. Eu posso fazer o quê, né? Mas tinha esse sentimento de ciúmes e de inveja dos seus irmãos. E José tem algumas etapas da sua vida que vai fazer com que essa fúria e essa ira dos seus irmãos cresçam ainda mais, a ponto de vender José aos escravos e tirar ele da sua casa. Vamos eliminar José, porque certamente ele vai tomar aquilo que é meu. Os irmãos diziam, principalmente o irmão mais velho, que era Rúben. Ele vai tomar a minha herança, ele vai tomar o que é meu, então eu vou eliminar ele. E aí, vamos lá então, no capítulo 37. Vamos ler a partir do verso 2. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos de seu pai. Vamos pular lá para o 5. E no 3 diz, Jacó amava José mais do que seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. E aí, certa vez, José diz assim aos seus irmãos, no versículo 5. Certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ele já era odiado. Então ele contou o seguinte sonho. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E aí os seus irmãos dizem no verso 6, no verso 8, perdão. Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira que os contava. A Bíblia diz que José tinha apenas 17 anos. Era jovem. Não tinha tanta sabedoria assim para lidar com aquilo que o Senhor estava colocando na vida dele. Sabe, eu posso fazer uma comparação, nós hoje, eu tenho certeza que o Senhor colocou sonhos no seu coração. Porque se você não sonha, não há razão para viver. E o Senhor colocou algo no seu coração, mas nós precisamos de sabedoria para, na hora certa, contar para as pessoas. O que aconteceu aqui foi que José, na sua inocência e na sua falta de sabedoria, disse assim, olha meus irmãos, meus amados irmãos. E os irmãos dele olhavam e diziam, lá vem. Eu tive um sonho que os seus feixes de trigo se curvavam diante de mim. Ai, que coisa, né? Então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Ele não estava errado. José não estava errado. Tudo que ele sonhou, o Senhor realizou. Mas era hora de contar? Não. Será que é hora de você contar para alguém aquele sonho que o Senhor tem colocado no teu coração? Peça a sabedoria do céu. Porque pode ser que os seus sonhos fiquem num poço. Aí ele teve outro sonho. Ouçam, meus irmãos, ele diz no versículo 9. Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O sol e a lua significava Raquel e Jacó. E 11 estrelas significavam os seus irmãos. E aí o pai dele disse assim, que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Vamos avançando aqui. Então José, pela falta de sabedoria, ia contando aos seus irmãos na inocência o sonho que ele tinha. E logo em seguida, Jacó provoca um pouco mais os seus irmãos. Jacó dá
a José uma túnica colorida. A túnica colorida, naquela época, simbolizava um favor. A túnica era feita para a pessoa se destacar, principalmente túnica colorida, que era algo muito raro na época. Somente reis, somente autoridades usavam roupas com cores. E escravos e pessoas mais inferiores usavam roupas cru, né? Tecido cru, sem cor. Interessante que a túnica colorida demorava muito tempo para ser produzida, porque a cor era tirada manualmente. Não é como os tempos de hoje, obviamente, que tem máquinas, enfim, para atingir o tecido, mas era manual. E era raríssimo algumas cores, por exemplo, o vermelho. Era uma cor muito rara e muito cara. Percebe como José era precioso para o pai dele? Era, por exemplo, como se hoje eu desse para um filho, né, uma Ferrari. Olha, filho, vai lá na saída da escola com a sua Ferrari. As pessoas vão olhar. E Jacó deu a túnica para José. E José, o que ele fez? Ele vestiu na inocência e foi até os seus irmãos. Isso deixou seus irmãos ainda mais enfurecidos, porque a túnica simbolizava que aquele era o herdeiro daquele patriarca. Então a túnica dava um recado: olha, José é o meu filho preferido. Os seus irmãos se enfureceram ainda mais. E aí, lá mais para baixo, no capítulo 12, diz que José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Eles estavam, eu não vou ler porque é muito grande, eles estavam tramando ali matar. Mas Simeão disse assim: não vamos derramar sangue. Vamos jogar ele numa cisterna, vamos jogar ele num poço e deixa ele aí. Depois nós vamos tirá-lo. Só para dar um susto no nosso pai. Queridos, prestem atenção em pontos chaves, em questões chaves da vida de José, como por exemplo a túnica e a capa. A capa era algo que acompanharia José em toda a sua história, em pontos fundamentais da vida dele. Esse foi um ponto crucial da vida de José, onde arrancaram a sua túnica, ensanguentaram com o sangue de bode, mataram o bode, ensanguentaram a túnica e levaram para Jacó e diz: ó, seu filho morreu. Jacó rasgou as suas vestes, Jacó chorou. Chegando lá, José não estava mais lá. Eles tinham sido levados por um grupo, né, de midianitas que estavam passando por ali e compraram José. Hoje, equivalente, a palavra fala que 20 peças de prata. Hoje, o equivalente, eu ouvi alguns estudiosos dizendo que valeria mais ou menos uns 5 mil reais. José foi vendido. Uma cabeça de gado, algo nesse valor. É só uma curiosidade, tá? Mas ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Vamos passar mais rápido aqui. Chegando no Egito, José é colocado na casa de Potifar. Potifar era um capitão da guarda, um oficial do Egito. E lá, José começa a se organizar, a organizar o espaço. José começa a se destacar. Interessante que várias vezes na Bíblia você lê que José estava passando por um momento terrível, mas Jesus estava com ele. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. José estava não no lugar onde ele gostaria de estar. Ele estava na casa de Potifar e ali ele começou a administrar a casa de Potifar. Ali ele começou a crescer, ali ele começou a se destacar. E aí acontece outro acontecimento marcante aqui houve na vida de José. A mulher de
Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, toda trabalhada na elegância, toda trabalhada no salto alto, toda trabalhada nas joias, na maquiagem, certo? Porque Potifar era um homem importante. E a mulher dele não era de se jogar fora. Mas a Bíblia diz que José também era um homem de boa aparência. E aí ela viu uma oportunidade de mais uma vez derrubar José. E o que ela fez? Olha, prestem atenção. A capa foi um momento marcante na vida de José. Agora, a mulher de Potifar arranca a sua roupa, arranca a sua capa e mostra e fala assim: olha, ele quis se aproveitar de mim, ele quis deitar comigo. Mais uma vez José está sendo injustiçado. E ela fez um escândalo e disse que José estava tentando deitar com ela. E ele é levado para a prisão. Eu fico imaginando a cabeça de José. José dizendo: meu Deus, aonde o Senhor está? Ele não disse. Mas se fosse eu, se fosse nós às vezes alguma tempestade, algo acontece na nossa vida, nós dizemos: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. E José passando por todos esses processos, o Senhor estava com ele em tudo. E lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. José é levado para a prisão. E dentro da prisão, José também se destacou. José se destacou dentro da prisão. Aonde ele ia, ele se destacava. Recebe para a tua vida, aonde você vai, o Senhor vai destacar a tua vida. Mas não para dar glória para você, não. Para que o nome dele seja exaltado. José estava na prisão e aí o chefe da prisão ali começou a ver que José era um homem bom. E ele começou a organizar a prisão. Sabe? Olha, você fica aqui, você vai ali. Eu acho que você é bom ali. Ele não ficou chorando, irmãos. Ai, meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Não. Vamos. Vai, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E diz na palavra que o Senhor estava com José, ele dava sucesso até na prisão. Independente de aonde você está, o Senhor está com você e te dá ousadia e te dá sucesso em tudo que você faz. E te dá sabedoria e te dá criatividade em tudo que você faz. Independente de aonde você está, se você está trabalhando num lugar que está ganhando muito bem, ou se você não está trabalhando num lugar que você ganha muito bem, o Senhor está com você e na hora certa, o Senhor vai te exaltar. Na hora certa o Senhor vai te exaltar, mas para isso precisamos passar por um processo. E ali José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros influentes. Lá você vê isso lá em Gênesis 40. Tinha o copeiro e o padeiro. E eles disseram: olha, eu sonhei que 40 verso... o padeiro disse: eu tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo de Faraó, de todo tipo para Faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto. E o copeiro também disse o sonho: em meu sonho vi na minha frente uma videira. Haviam 3 ramos que começaram a brotar e florescer. E em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo de Faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e coloquei na mão de Faraó. E José disse assim: esse é o significado do seu sonho. Em 3 dias, Faraó te elevará de volta ao seu cargo de chefe de copeiros. E para o padeiro, Faraó vai cortar a sua cabeça e vai te matar. E essas aves comerão a sua carne. Passaram alguns dias, 2 dias. Faraó manda libertar os prisioneiros. Naquele dia era aniversário de Faraó. Faraó deu um grande banquete. E ele realmente diz para o copeiro: você será elevado. E o padeiro: você será morto. Só que um detalhe importante aqui. Quando eles saíram da prisão, o padeiro e o copeiro, José disse para o copeiro: se lembre de mim. Fale bem de mim para Faraó. O que a Bíblia diz?
que o copeiro se esqueceu de Faraó. 2 anos se passaram. E Faraó teve um sonho. E aí, 2 anos se passaram e o copeiro lembrou de José. Ele diz: olha, Faraó, tem alguém na prisão que interpretou os meus sonhos e eles se realizaram. Eu lembrei dele. Manda chamar José. E Faraó conta os seus sonhos e José interpreta os seus sonhos. Então José recebe o cargo de governador do Egito. Estou passando muito rápido só para a gente pontuar isso depois, tá bom? E aí José se torna governador do Egito, alguém só abaixo de Faraó, alguém muito importante no Egito. E depois os seus irmãos vêm até José, encontra com eles, libera perdão sobre eles. Depois sua família vai morar no Egito. Canaã está passando fome, todas as cidades vizinhas estão passando fome. Somente o Egito tinha fartura. Por quê? Porque o Senhor estava com José. E o Senhor deu a direção para José no que ele deveria fazer. Quem sabe você tem uma decisão muito importante para tomar e o Senhor vai te dar a direção em nome de Jesus. E aquela terra prosperou e a família de Jacó vem, cerca de 70 pessoas saem de Canaã e vêm morar até o Egito. Bom, mas eu dei esse contexto primeiro, e agora nós vamos aqui falar mais um pouquinho dessa história tão inspiradora para nós. Conquiste por meio da excelência como José. Afinal, o que é excelência? É um grau elevado de perfeição, de bondade, é igual a superioridade. Quando eu coloquei, primeiro, eu disse, não, a história de José não é só excelente, ela é uma história de superação. Depois, mais para frente, eu li que excelência significa superioridade. Em Colossenses 3, do 23 ao 25, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Sabe, eu fico pensando, se José tivesse feito, olhando para os homens, ele teria feito algo? Não. Se José tivesse feito algo excelente ali onde ele estava, até mesmo na prisão, para impressionar os homens, ele teria alguma inspiração em algum homem? Não. Todos os homens, seus próprios irmãos, fizeram injustiça contra ele. José tinha tudo para parar. Mas eu tenho certeza que ele fez tudo olhando para o Senhor. Ele fez tudo com excelência, olhando para o Senhor, porque ele sabe que a recompensa vem do Senhor. Se nós olharmos para os homens, queridos, certamente nós vamos parar e nos frustrar. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Amém? Vamos lá, nós precisamos ter algumas atitudes para viver, conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Quantos estão comigo? Se você está anotando aí, anote o primeiro ponto. Primeiro ponto que nós devemos fazer: potencializar o nosso destino. Diga comigo, potencializar. É desse jeito que você vai potencializar. Amém. Potencializar o meu destino. Você tem um destino? Quantos creem nisso? Quantos creem que você tem um propósito? Gênesis 41, do 41 ao 42 diz assim: e Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando da terra do Egito. Em seguida Faraó tirou do dedo seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir, olha a roupa de novo, linho fino. E colocou uma corrente de ouro
em seu pescoço. Novamente a roupa, a veste, marcando a história de José. Mas agora uma história de superação. Agora uma história de vitória. Qual é a sua missão, querido? Qual é a sua missão específica? O que Deus tem para fazer através de você? Todos nós temos. Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não. Não é só aqui. Aqui não é fácil. Se pudesse sair correndo, irmão. Aqui não é fácil. Mas cada um de nós tem uma missão específica do Senhor. O Senhor, na sua multiforme graça, nos fez diferentes uns dos outros. Você imagina que chato seria se só existisse a cor azul? Você imagina que chato se existisse só pessoas alegres? Você imagina que chato seria se só houvesse pessoas tristes? Mas o Senhor, na sua multiforma, nos fez diferentes uns dos outros. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: eu sou diferente de você, mas eu também tenho um propósito. Amém? José sonhou e enxergou o seu futuro e moveu-se sobre essa visão. Ele se moveu sobre essa visão. Todos os acontecimentos na vida de José, por mais que você fale: meu Deus, foram tão ruins, levaram José ao seu destino profético. Meu querido, eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, se é muito bom, se é muito ruim, mas independente do que for, o Senhor está te forjando para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. O Senhor está te preparando para o que Ele tem para fazer na sua vida e na sua história. Apaixone-se pelo seu futuro, meu querido. José teve um sonho, José tinha um sonho. E tudo o que acontecia na vida de José não o enfraquecia, porque ele tinha um sonho. Eu disse mais cedo que se você não tem um sonho, você não tem por que viver. Nós vivemos para uma meta, nós vivemos para um sonho. Mas será que o seu sonho é o mesmo sonho do coração de Deus? Será que vocês estão devidamente alinhados? Porque você pode querer uma coisa e o Senhor querer outra. Foi o que aconteceu com Jonas. O Senhor disse: Jonas, vá para Nínive. Não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Ah, é? Tudo bem, mas eu quero você em Nínive. O que ele fez? Mandou um peixe engolir Jonas e vomitar em Nínive. Tem coisa, irmão, que a gente não precisa passar. É só ouvir a voz de Deus e sermos obedientes. Tem situações desgastantes que nós não precisamos passar por ser cabeça dura. O Senhor está falando: olha, Jonas, vá para Nínive. Não, eu vou para cá. Mas não, eu quero ir para cá. Mas eu precisei pegar um peixe e você passar 3 dias e 3 noites ali, vendo aquelas coisas nojentas, para te vomitar em Nínive e colocar você forçado. Que tenhamos sabedoria, irmãos. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Seu potencial está na sua identidade. Bata no peito e diga assim: o meu potencial está na minha identidade. Ixi, aí pegou, hein? Sabe que o potencial de José estava onde? Na capa que o pai deu. Porque a capa simbolizava alguém que era importante. E arrancaram a capa de José. Arrancaram a identidade de José. O que mais vai tentar te parar é arrancarem a sua identidade, para você não saber quem você é diante de Deus. Aquela capa dava a José um diferencial. Ele tinha um diferencial. Mas arrancaram. O mundo vai tentar tirar de você aquilo que o seu pai te deu. Aquilo que o Senhor te deu. O mundo vai tentar enfraquecer para que você não viva os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. Quem sabe, eu estava escutando o testemunho da pastora Thalita Pereira. E ela diz que, quem conhece o testemunho dela sabe que ela perdeu
um bebezinho, 3 meses, a filhinha dela veio a falecer. E ela diz que ela é uma pessoa muito alegre, nordestina, é muito alegre. Tem algum nordestino aqui? Eita, é mesmo, gente. A Neide, nordestino é feliz. Ela, não que a gente não é, mas, né, nordestino fala, né, Neide? Fala, né? Né, irmã? E ela, uma pessoa muito feliz, muito alegre, e ela dizia assim que o inimigo estava tentando tirar dela a sua alegria. E hoje nós sabemos que a pastora Thalita Pereira é uma referência no Brasil e no mundo, pela sua alegria, pela sua autenticidade. E ela fala hoje de identidade. O diabo não conseguiu tirar aquilo que era de mais importante para ela. E o diabo não vai conseguir tirar de você aquilo que o Senhor te deu. Porque é sua identidade. É aquilo que você tem de especial, é a capa que o Senhor colocou na sua vida. Não deixe que o mundo tire isso de você. Quantos entenderam isso? Há algo que só você tem, querido, algo que, um talento, um dom que só você tem. O Senhor deu só para você. E Ele vai usar isso para a glória dEle. Se coloque à disposição de Jesus, para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Eu não sei fazer nada. Sabe sim, sabe. O Senhor deu algo só para você. Para montar esse quebra-cabeça que é o corpo de Cristo, às vezes nós precisamos de... Às vezes não, as peças são diferentes. Senão nós não conseguiríamos formar um quebra-cabeça. Mas eu sou diferente de você, eu tenho algo que você não tem, e você tem algo que eu não tenho. E isso nós vamos construindo o corpo de Cristo. Amém? Tiraram de José aquilo que era mais importante. Não deixe que tirem o teu propósito. Não permita que as críticas, aquilo que falam contra você, porque disseram, José, quem é você? Você está falando que vai governar sobre a gente? Você é o filho mais novo. Você está no fim da fila, você é o 11º, tinha Benjamim por último. Quem é você? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quem é você? Olha o seu pecado, olha o que você faz. Não, isso não te define. Quem te define foi aquele que te deu o dom e o talento que existe dentro de você para glorificar o nome dEle. Sabe, aquilo que foi usado para causar um trauma na vida de José, aquilo que arrancaram dele, o Senhor usou para que o nome dele fosse exaltado, para dar honra a José. Deixa eu profetizar algo aqui. Aquilo que tiraram de você, aquilo que causou traumas em você, aquilo que te deixou quase parar, o Senhor vai levantar e vai usar com honra na sua vida. O Senhor vai usar para glorificar o nome dEle através da sua vida. Quantos recebem isso em nome de Jesus? O Senhor vai te levantar, meu irmão. Aquilo que foi usado contra você será revertido em favor para a sua vida. 2, esse aqui é muito forte. Supere os seus traumas e limitações. Muitos de nós temos traumas e temos limitações. Em Gênesis 50 diz assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que foi planejado contra o mal, contra a sua vida, o Senhor vai transformar em bem. Uau! Eu fico imaginando essa cena dos seus irmãos se prostrando diante dele. Ele poderia muito bem, se ele não tivesse sabedoria, como ele contava os sonhos, ele poderia muito bem, muito bem, eu não falei que vocês iam se prostrar diante de mim. Agora eu vou deixar vocês passando fome. Não. Meus irmãos, ele disse, não tenham medo. Depois sabe o que José fez? Deu um beijo no rosto deles. José foi tomado pela glória do Senhor e amou seus inimigos. Não é forte isso?
Não permita que um trauma roube a sua história. Não deixe que as dores prendam você na mediocridade. Olhe para a história de José. Se ele conseguiu superar a dor, os traumas, os ressentimentos, você e eu também vamos conseguir. Podemos pensar nisso, nos traumas que José tinha. Ele tinha todos os motivos para entrar em depressão. Ele tinha todos os motivos de rejeição, de frustração, mas ele não parou. Ele continuou confiando que aquele que deu o sonho é capaz de realizar o sonho. Veja o que Jesus nos ensinou em João 16:33. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Olhe para quem está do teu lado e profetize para ele: fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. O Senhor está com você. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Número 3, transforme cenários e realidades. Essa é a história da família de José, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Eu posso fazer uma comparação com a história de Davi. Davi era apenas um menininho, pequenininho. E quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, ele disse assim: cadê os seus filhos? Estão todos aqui. Mas falta um. Nem o nome de Davi ele disse. Ele está lá, pastoreando as ovelhas lá no campo. Mas esquece ele. Querido, sabe o que eu posso dizer? Aquilo que é improvável para os homens é provável para Deus. Aquilo que é improvável aos olhos dos homens, aí que o Senhor gosta. Porque José não tinha nada para dar certo. Davi não tinha nada se não fosse o poder de Deus na vida dele. Seria muito fácil Eliabe ganhar a guerra, porque Eliabe era forte, era bom em guerra. Mas o improvável do Senhor se fez na vida de Davi. E um pequeno menino matou um gigante, para que o nome do Senhor fosse exaltado. A sua história é improvável? A sua história não vai dar certo? O Senhor vai transformar isso em milagres, em sobrenatural, para que pessoas sejam alcançadas pela tua história e pelo teu testemunho. O Senhor, Deus, pode hoje mudar o cenário da sua vida. Ele pode transformar o seu cenário hoje. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Seja fiel naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não aquilo que ainda vai colocar, mas aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Quarto e último, e penúltimo, perdão. Fuja dos atalhos e seduções do diabo. Aqui é interessante, viu? Gênesis 39:10 diz assim: assim, embora ela insistisse, a mulher de Potifar, com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar com ela. Tinha uma conhecida que falava assim para mim: não dá sorte para o azar. José, vocês podem imaginar, novo, aqui não diz a história dele, mas ele devia ter uns 25, 24 anos, na flor da idade. Entendeu? Igual eu assim, flor da idade. Homem, com a testosterona aqui, ó, pegando fogo. Aí vem uma bonitona. José não se rendeu às seduções do diabo. Porque ali ele poderia acabar com a tua história. Ali ele poderia ter sido morto. Mas sabe o que aconteceu? Faraó mandou prender José. Sabe por que ele mandou prender? Porque ele sabia também do caráter de José.
José sabia quem ele era. E Faraó também sabia. Sabe por quê? Porque se Faraó não sabia quem ele era, Faraó mandaria matá-lo. Porque adultério era crime de morte. Mas José sabia que a mulher também que ele tinha era uma sem vergonha. José não, Potifar. Potifar sabia que a mulher que ele tinha era uma coisa. Ele mandou prender José, porque ele sabia que José era um homem bom. Senão ele teria matado. José, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está te vendo? Será que você consegue manter um caráter decente? Assim como José conhecia o seu próprio caráter, ele diz: eu sei quem eu sou e eu não vou cair nessa armadilha. Cuidado com as armadilhas do inimigo, querido. Elas podem acabar com a tua história. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Seja 100% aprovado em todas as áreas da sua vida por Deus. Tiago 1:13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta pelo mal. Quando porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Cuidado com o pecado. Ele não vem vestido de um rabo grande e chifres muito feio, porque senão a gente não ia querer. O pecado, ele vem vestido de uma bela mulher ou um belo homem. Cuidado com o pecado. 30 minutos de prazer pode arruinar uma vida inteira. Quando a sedução chegar, não enfrente, corra. A Bíblia diz que José evitava ficar perto dela. Evitava ficar perto dela. Porque ele também se conhecia, né, irmãos? Ele disse: se eu der muito pano para manga, eu vou acabar fazendo besteira. Acredite, quando você vence uma tentação, você sai mais maduro. Pense agora, o que é que tem te seduzido? Aonde você está prestes a cair? Rompa com esse ciclo hoje mesmo. Estar com Deus não é estar aqui na igreja, mas é manter a sua integridade em todo e qualquer lugar. Vou repetir. Estar com Deus não é só estar aqui dentro da igreja, entre quatro paredes. É manter a sua integridade aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe. É não colocar a mão naquele dinheiro que não é teu. É não enganar e contar mentiras a respeito de outras pessoas. 5 e último. Use bem as suas conexões relacionais. Certa vez Faraó ficou irado, Gênesis 41. Certa vez Faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prendê-los junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, sendo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. José foi excelente, até mesmo na prisão. Os relacionamentos nos fazem melhores ou piores. Como eu disse, quando o copeiro saiu da prisão, o José disse assim: se lembre de mim. Mas ele se esqueceu na hora. Se passou 2 anos e ele se lembrou de José. E ele foi alguém dentro da prisão que fez com que José saísse da prisão. Quem está andando com você? Quem é que está do teu lado? Está te levando para o teu propósito? Ou está te afastando do teu propósito? Olha só o que diz em Provérbios 17:17. O amigo
ama em todos os momentos é um irmão na adversidade. Os relacionamentos são sementes. Não faça esperando algo em troca, mas saiba que estas sementes irão germinar mais cedo ou mais tarde. No tempo certo, o copeiro se lembrou de José, e Faraó o tirou da prisão. Eu já estou terminando. A banda, por favor, se puder subir. Qual foi, irmãos, para a gente fechar essa história, um dos maiores segredos da vida de José? José decidiu. Ele poderia muito bem ter se deixado levar pelas circunstâncias ao redor, e circunstâncias terríveis. Ele foi tirado do meio da sua casa. Ele fez alguma coisa, gente? Não. José não fez nada para ser odiado pelos seus irmãos. Mas muitas vezes o nosso propósito e o nosso chamado gera inveja. As pessoas que estão ao nosso redor foram irmãos. Irmãos. Deus nos livre de viver isso, mas existe. Então tome cuidado com quem está do teu lado. Peça sabedoria para o Senhor. Que não parta de mim nem de você um sentimento de ciúmes, de inveja, para acabar com outras pessoas. Que parta de nós um sentimento de família, de união, de unidade, para que o reino do Senhor seja estabelecido em Americana, em São Paulo e no Brasil. José decidiu viver e aplicar o padrão de excelência do céu aqui na terra. Tenha uma vida cheia de excelência, honrando o céu e abençoando pessoas. A vida de José salvou milhares de pessoas. Porque Faraó disse assim: eu tive um sonho. E nesse sonho José disse assim: olha, nós vamos ter 7 anos de fartura, mas 7 anos de fome seca. Então vamos fazer o seguinte: guarde a 5ª parte, pegue a 5ª parte de todos os plantios, os trigos, os grãos, para que daqui 7 anos nós tenhamos o que comer. Uau, que inteligente, não é? Às vezes a gente pega e já torra tudo, vamos gastar tudo, porque vamos viver como se amanhã não houvesse, ou amanhã chega, e nós tá lá, pagando cartão de crédito. O amanhã, vamos viver como se não fosse amanhã, gente. O amanhã chegou e eu tô com essa cara de tacho. Mas chegou o tempo de fome. E pela sabedoria de José, o Egito e as cidades vizinhas não passaram fome, principalmente os da sua casa. Porque Jacó não sabia de nada. Jacó não sabia que era o seu filho que estava governando o Egito. Ele disse: lá no Egito tem prosperidade. Lá no Egito tem o que comer, vão lá buscar comida. E José, através de José, a sua família, que te tirou do meio da sua própria família, que injustamente te vendeu como escravo, o Senhor transforma em milagre, em sobrenatural. Em que área você precisa aplicar a excelência do céu na sua vida? No seu relacionamento com Deus, nas suas emoções, no seu ministério, no seu chamado, no seu emprego, nos seus estudos, no seu próprio corpo, na sua família, na sua casa, nos seus votos de jejum ao Senhor. Qual área que você precisa aplicar a excelência que José teve? Para que a excelência te dê frutos. Para que você não passe fome, não dizendo no mundo material, mas quem sabe espiritual. Nós estamos num tempo difícil. Nós estamos num tempo de guerra. Mas não guerra física, guerra espiritual. E como é que você tem batalhado essa guerra? Será que você tem força para fazer um jejum? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de comer doce. Sou uma formiguinha. É um pecado, os irmãos me perdoam, né? Jesus já me perdoou, então amém.
Eu falei, Jesus, eu vou ficar um dia sem comer doce. Amém. Aí, até a Mara. Aí minha sogra chegou com um brownie da Bruna. A nora da Mara faz um bolo, um brownie. E nossa, eu ficava vendo aquela foto. Meu Deus, um dia eu vou comer esse brownie. Justo no dia do jejum. Oh, Jesus, o diabo é sujo mesmo, né? Vem aquele brownie. Só que, se nós não estamos firmes com o Espírito Santo, nós não conseguimos. É um simples doce, é um simples café. É algo pequeno. Mas se você está fraco espiritualmente, você não tem força para fazer. Será que você precisa aplicar na sua vida essa excelência? Voltar a ter um relacionamento com Deus. Voltar a se relacionar com Ele a ponto de eu deixo isso daqui de lado, porque não é mais forte do que eu. O Espírito Santo que tem dentro de mim é mais forte. Será que você, na sua casa, no seu relacionamento, na sua família, no seu ministério, você precisa aplicar a excelência do céu? Como aconteceu com José, pode acontecer com você. Há uma atmosfera muito melhor preparada para você desfrutar daquilo que o Senhor tem. Em Salmos 30, no verso 10, diz assim: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. É isso que o Senhor faz, Ele fez com José. Ele mudou as vestes de pranto em vestes de alegria. E o Senhor está aqui nessa manhã e Ele diz: eu mudo a sua história. Eu transformo aquilo que é choro em vestes de alegria, em júbilo, em dança. Eu transformo. Eu tenho poder para isso, o Senhor diz. E o Senhor respondeu lá em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós desejamos ouvir isso do Senhor. Vem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco recurso. Você foi fiel quando tinha poucas emoções. Você foi fiel quando nada ao seu redor fazia sentido. Você permaneceu. Vem e entre para a festa que eu preparei para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E diante de um cenário que nós vimos aqui, aonde tinha tudo para dar errado, José acreditou que ele viveria as promessas de Deus. E eu gostaria o Senhor ministrou algo no meu coração aqui, que existem pessoas que têm traumas e limitações do passado, que estão te impedindo de viver e conquistar aquilo que Deus tem para você. Existem pessoas aqui que precisam liberar perdão, porque José liberou perdão para os seus irmãos. José perdoou os seus irmãos. Olha, vocês me arrancaram do meio da nossa família, vocês me venderam como escravo, eu apanhei, eu passei fome, eu passei frio, mas o Senhor transformou em bem. E se hoje eu estou aqui é por um propósito. Quem sabe você precisa liberar perdão nessa manhã. Quem sabe o Senhor precisa te mostrar a sua real identidade. Não aquilo que falam a seu respeito. Não aquilo que falam, mas o que o Senhor diz ao seu respeito. Eu te uso, meu filho, eu te criei desse jeito e eu vou te usar desse jeito. Não queira vestir a capa de outro. Não queira colocar Davi, a armadura de Saul é muito grande. Você tem sua própria armadura. Eu te dou as próprias armas para guerrear. Eu gostaria de orar com você. Se você se sentir à vontade, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você, para viver as promessas do Senhor, precisa superar os seus traumas do passado,
você precisa liberar perdão para alguém. E você precisa entender a sua identidade. Eu convido você a vir até aqui o altar do Senhor. Feche os seus olhos, se você está aí bem no seu lugar, se você está tudo em ordem na sua vida, se está tudo tranquilo, eu convido você a fechar os teus olhos e a interceder por as pessoas que estão aqui na frente. Mas eu creio que o Senhor está liberando algo para nós. O Senhor está liberando nessa manhã destinos, mas para isso nós precisamos deixar de lado os traumas, as limitações do nosso passado. Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos entender a real identidade que o Senhor tem a nosso respeito.